Bom dia. Depois do bom dia dela, o negócio já melhorou, né? Cadê o Rodrigo ali? Eu continuo me encantando com a energia do Evangelho. Interessante que Dia das Mães, vamos estar normalmente ao falar nesse dia, né? Normalmente ele mobiliza mais pessoas. E vamos pensar logo em um amor incondicional. Por que é que ao pensar na mãe, vamos pensar no amor incondicional? E no pai, não. Quando vamos olhar dentro da nossa construção histórica, ao homem era dado e assumia aquele papel do provedor da casa, de quem defendia lá atrás ainda, né, dos agressores, porque ele é quem ia caçar, ele é quem ia impor respeito. Que vamos sair do homem e entender isso como o masculino. E vamos entender se o amor incondicional perfuma o arquétipo materno, o que é que perfuma o arquétipo paterno? O que é que perfuma? Para que nós talvez precisemos falar um pouco, porque eu gostaria que nós tivéssemos a experiência de cultivar este amor incondicional para lidar com a representatividade do paterno nas nossas vidas e a expressão desse paterno a partir de nós. Por que eu estou trazendo isso? Porque, primeiro, eu estou vendo vários pais aqui encarnados e vários pais desencarnados. Muitos. E quando nós olhamos esses elementos, vejamos que as histórias do masculino, que trocou a de 50 por 2 de 25, agora com Viagra, né? Mas antes isso já acontecia com outras coisas, que deixava a mulher em casa e tinha na casa de rendezvous, ou nos seus prostíbulos, uma forma de saciar os seus desejos carnais, que descreve que tem a liberdade de poder ter múltiplas parceiras, o outro não. E quando vamos olhando para esse paterno, vamos lembrar o seguinte: aqui estão, de fato, vários pais desencarnados. E veja, você é espírito. Um espírito imortal. Então você já veio no papel de homem, vivendo o masculino, no papel de mulher, vivendo o feminino, e a história desse masculino, que é contada através dos tempos, é sua, é minha também, porque você já encarnou enquanto homem. Porque às vezes, quando vamos olhar para o masculino, e aí se carrega algumas coisas sobre ele, nós confundimos personagem com espírito. Porque você é um espírito imortal, assim como este que está aí sentado. E vários dos que estão aqui com um pesar enorme sobre os ombros. Enorme sobre os ombros. Porque a mãe é um amor incondicional. E ao pai, talvez a cobrança incondicional. Essa balança está correta? Essa balança está correta? Porque o pai vai representar a normatização. A orientação para seguir regras e limites. E justamente sobre ele vai cair o desregamento dessas regras e limites, quanto mais se amplia a ideia de que no nosso comportamento começamos a nos enxergar agora como espírito. Aonde um movimento significativo começa a tornar isso visceral.
duas mulheres vivendo juntas, mãe de duas filhas. Onde é que está o pai? São várias famílias assim. É porque não estamos falando do pai, a estrutura física masculina, mas da postura do paterno. Porque em um casal vai ser composto por polaridades. Um vai assumir um papel e o outro. Quando vamos dizer que assume um papel, não é só esse papel, que predomina esse aspecto, porque ele também vai bailar pelo outro. Veja, quando eu tenho que olhar as duas que estão ali sentadas, e eu tenho que enxergar ali o paterno e o materno, eu estou começando a ser obrigado a entender que não somos um corpo físico, que somos espíritos. E se entender que somos espíritos, quando eu vejo João e José, também, eu tenho que olhá-los agora além da dimensão da estrutura física. São espíritos. Algo que no passado recebia a tarja de imoral, hoje não pode, porque está dentro de casa comendo com a gente, é o sobrinho, se não é o filho, que nos leva a pelo menos isso. Vamos entender então que nós já vivemos experiências em vários personagens e possamos dissociar o personagem do espírito, porque alguns atos são de fato tão densos que às vezes eu não tenho palavras para explicar. Mas esses atos são atos, não são o espírito. Porque na encarnação passada, talvez tenhas sido tu, aquele pai extremamente autoritário, carrasco e ferrenho, no lidar com todos os aspectos, desde o ser pai ao ser companheiro. E hoje você aí está como mulher, vivendo uma outra dimensão. Mas, na hora do olhar para o parceiro, esse olhar vai dando ao espírito a tonalidade do personagem. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque dentro da nossa ideia hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu trago a ideia de olharmos para o Evangelho. Agora, não mais naquela posição de eu me ver uma coisa ou outra, mas me ver como espírito imortal. Para que eu possa ser capaz de me desacorrentar. E eu me desacorrento quando eu desacorrento o outro. Quando então eu passo a ter um olhar para com a vida que está pautado no despertar no senso de consciência. O senso de consciência vai me levar a não esculpir o espírito conforme os atos. Mas, Fernando, você está numa palestra protecionista dos homens. Se você está dizendo isso, você ainda está só olhando o personagem. Se olhe na sua trajetória de história. E aí serve até para os pequenininhos. O que você já fez lá atrás? O pequenininho mordeu a irmã. Você fez algumas outras coisas. O olhar que eu estou dizendo é que se você olha para o que passou e entende que não se pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso voltar para trás e olhar o personagem para aprender enquanto espírito através com ele. Aí eu vou olhar e vou dizer, pô, mordi a minha irmãzinha. Eu estava brigando pelo meu território. Ela meteu a mão no meu cobertor, e aí meu pirão primeiro. E você lembre-se de outras coisas. Porque a ideia de você se perceber espírito e separar ele do personagem, porque o personagem vai estar ligado a esse contexto das atitudes, e que exatamente não são você, porque se veja hoje, você faria, não é lá atrás, hoje, você lidar com as coisas do mesmo jeito? É impossível. Porque ninguém entra no rio, no mesmo rio, duas vezes. Ninguém. A vida é um momento único. Cada momento é um momento único.
Então, começar a se desacorrentar é começar a entender que a proposta da reencarnação é aprender a partir da experiência vivenciada por você. Por você. Então, quando aí começamos a olhar, vamos nos desacorrentar, passando a nos ver então como esse espírito imortal, esse elemento iluminado. Porque o estado desse ser iluminado não é um estado que é o ponto final da história. Não. Nós vivemos em picos de contato com o sagrado e depois afastamento, contato, afastamento. Que afastamento não é desligamento, não, né? É nesse ciclo entre um passeio entre os valores. Entre quando eu conheço, ouvi falar, começo a entender, compreender, começo a entronizar e daqui a pouco está integrado. Aquilo já é feito automaticamente, como quando vocês dirigem um carro. Alguém ainda olha para a marcha para saber o que é que vai passar, agora tem o carro automático que já tira um pouquinho a graça, né? Mas ninguém olha mais, já faz aquilo no automático. Essa é a finalidade da vida. Nós integrarmos habilidades que, quando integradas, passamos a atuar sobre essa égide automaticamente. Não é algo mais que eu preciso pensar. Que eu preciso estar raciocinando para a partir daí, então, arrumar aquilo que eu quero. E veja só, quando esse espírito começa a abrir-se, a pergunta é, amar o próximo como a si mesmo é uma experiência de doação. Uma experiência de doação. Só que nós precisamos perceber que, veja que me deram justamente para falar do amar o próximo como a si mesmo, um capítulo que fala sobre o egoísmo. E aí, uma das perguntas que eu faço é quando a gente olha para a vida, eu estou representando ela nesse globo, que são uma das imagens do site do Pixabay, né? São imagens gratuitas. O questionamento, doação ou egoísmo? Porque, assumindo o patamar agora de me olhar enquanto espírito, eu não estou colocando mais no lugar do pai nem da mãe, mas o meu compromisso para com o paterno e o materno. Porque esse elemento paterno, festejado no dia de amanhã, é um arquétipo. E que se formos olhar, da mesma maneira que eu disse que o mesmo homem não entra no rio duas vezes, primeiro porque a cada instante ele não é o mesmo, algumas células morrem, outras vão aí tomando lugar, e o rio, a água que passou, ela não volta, é outra que vem atrás, para que nós possamos olhar para a vida desse jeito. E podemos perceber, então, que esse convite para se ver espírito imortal, me chamando para olhar além do paterno e do materno, entendendo, então, que tudo vai passando, é para que eu possa olhar para as atitudes do meu personagem. Para olhar como eu trilhei a vida. E aí me responder, se eu quero que o mundo esteja nas minhas mãos e se curvem às minhas necessidades, ou se eu quero, frente ao mundo, responder às necessidades que podem ser supridas a partir de mim. Então, eu tenho e quero um mundo nas minhas mãos, ou as minhas mãos são instrumentos de transformação desse mundo. Quando nós assumimos a ideia de que minhas mãos são instrumentos de transformação desse mundo, começamos a nos aproximar do convite do Mestre Nazareno. Quando eu mostrei a imagem inicial, com o livro aberto, sugestionando a ideia da Bíblia, depois eu mostrei um bonequinho com correntes de um braço e no outro, e falei do convite de nos desacorrentarmos, e no segmento que eu venho descrevendo, para que nós possamos aprender a fazer o esforço de separar o personagem do espírito, para facilitar a nossa jornada, eu estou falando de escolhas. Então é preciso que nós sejamos capazes de olhar para as nossas escolhas e ver se as nossas escolhas estão correspondendo a uma doação ou exatamente ao egoísmo.
Porque quando eu comecei a falar daquele amor incondicional, jamais foi incondicional. Se começou a fazer a caquinha fora do pinico, chama atenção, palmadinha, bota de castigo, não é incondicional. Está se formando, último ano do curso de medicina, quero me mandar com a galera aí para rodar o mundo. Não, você tem que terminar, você tem que fazer. Não, eu abandonei medicina no 5º ano, eu quero fazer agora artes plásticas. Um olhar distorcendo valores que não estão nas coisas, mas no indivíduo. Porque as coisas são ferramentas. Então, seja qual profissão escolher, o que vale não é a profissão. O que vale é o que você faz a partir dessa ferramenta e como você utiliza essa ferramenta para seu crescimento, seu despertar, sua evolução. E como essa atuação será um elemento de transformação desse mundo que está nas suas mãos. Então, a ideia de precisarmos olhar para as nossas escolhas e que não é uma coisa fácil. Não é fácil. Porque nós precisamos, olhando para nossas escolhas, nos respondermos o quanto nessas escolhas o meu olhar foi justamente pautado apenas no meu próprio umbigo. Meu olhar foi pautado apenas no egoísmo. E aí vamos começar a perceber que quando eu comecei a falar do masculino, eu falei de um perfil do masculino que traz algo do ultraje, no sentido da infidelidade, das múltiplas parceiras, de abandonar a mulher de 50 por 2 de 25. E quando vamos olhar para isso, é porque eu estou convidando muitos dos desencarnados aqui, assim como os encarnados, a poder refletir sobre suas atitudes. Porque a primeira coisa, quando eu comecei com esse olhar denso, é de que quem pode diminuir a densidade, o peso de determinados aspectos sobre os nossos ombros, só nós. Só nós. Porque não se resolve isso se escondendo, ou fazendo de conta que não aconteceu. Pelo contrário, vamos resolver isso perdendo a vergonha de assumir quando erramos. Quando houve um equívoco, quando não era verdadeiramente aquilo. Entendendo que, enquanto espírito envolvido pelo fluxo dos personagens, eu fui Maria, vai com as outras. Não parei para discernir, para poder ver que a cada momento a vida me chama a uma postura pessoal, e não a ser mais alguém que vai, como gado, no curral, tudo junto. Agora, não é para trazer o peso de por que eu fui. Porque eu eu quero, por essa proposta minha, de quando eu estava pensando nesse evangelho de hoje, eu quero trazer a ideia dessa amorosidade como a gente pensa no Dia das Mães. Eu preciso ser amoroso ao olhar para mim. Eu não posso ser o pai castrador, que determina normas, regras, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Eu preciso ser amoroso para comigo, para entender a trajetória desse espírito que sou eu e o que fiz. Eu preciso ser amoroso o suficiente para perdoar o outro. Porque, veja, a trajetória do papel de pais, e aí eu estou colocando pais no conjunto, pai e mãe ali, que estavam responsáveis pelo aquele que gerou, ou o qual adotou como filho, não é simples. Não é simples. Veja que a criancinha, quando ela cresce, eu falei da caquinha, que tem que ser lá no piniquinho, tem que comer de garfo, não de mão, você vai fazendo recorte, você vai modelando. E chega aquele momento da adolescência, hoje já na pré-adolescência, e às vezes cada vez em idades mais tenras, ela começa a dizer, eu sou eu. Ela começa a trazer de volta aquilo que este espírito é.
Porque nós não somos tábulas rasas, nós já retornamos à vida. Se retornamos, viemos de algum canto. Viemos de quê? De outras experiências vividas. Por isso que 2 filhos gêmeos, mesmo pai, mesma mãe, vão ter características, comportamentos completamente diferentes. Cada um tem a sua história, tem a sua bagagem. Então, a primeira coisa que temos que entender é que nós não somos donos de ninguém. Não somos dono, nós somos apenas ali signatários. Nos foi consignado cuidar daquela criaturinha para ajudá-la no processo, que é o processo da vida, o processo evolutivo da vida. E que esta criaturinha é herdeira de quem? Dela mesma. Como você é herdeiro de você mesmo. E isso eu trago porque esse olhar dessa amorosidade dita do materno, mas que é o materno que também está dentro de cada um de nós, porque nós já vivemos múltiplos papéis, ela precisa se ater disso, para entender que quando eu coloco-me como signatário e vou ali buscar auxiliar, é auxiliar. Eu não tenho o poder, Deus não deu a nenhum espírito o poder de ter total controle sobre o outro. E se tiver, não é pessoa, é máquina, que você programa, não tem identidade. Então, vamos perceber que no nosso processo evolutivo, dentro de uma encarnação, tem um momento que nós precisamos dizer, eu sou eu. E aí brigamos com quem? Por mais amor que tenha, a gente precisa se separar de quem? Dos pais. Porque aquele que não consegue construir sua personalidade, dissociando-se, diferenciando-se dos pais, não consegue autonomia. E aí vamos ter aí uns adolescentes de 50 anos, ainda morando e dependendo dos pais para tudo. Mas, ou seja, é preciso que isso ocorra. E esse ego que vai se falando, não vai dizendo, é meu, não é assim que eu quero, não é assim que eu penso, você está errado. Que inicialmente é visto como um movimento apenas, que possamos dizer que é egoísmo. Ele quer tudo para ele. Tudo para ele. Só que eu estou transladando um pouco entre um ele, que sou eu, o pai, e lá o filho, e é preciso que é o convite que eu estou falando, que eu veja que eu, espírito, já assumi vários papéis, tanto masculino como feminino, tanto de homem como de mulher, e vários outros, criando aí várias possibilidades, e já fui criancinha, pré-adolescente, adolescente, adulto jovem, adulto, idoso, desencarnado. Por que olhar para tudo isso, e eu estou fazendo esse paralelismo, é para nos ajudar. Porque temos que entender que a cada momento nós damos o que temos. Alguém pode dar o que não tem. Mas quantas vezes nós cobramos dos nossos pais o que eles não têm para dar? Porque, assim como nós, são espíritos ainda em evolução. Como compreender isso? Lembre-se de coisas dos seus pais que você criticava ou repudiava e hoje está fazendo igual. Igual. Vamos dizer assim, que você mudou um pouquinho, semelhante, às vezes para pior. Então, é preciso olhar desta forma. Para que, a partir daí, então, esse olhar seja mais acolhedor. Acolhedor para o espírito. Acolhedor para o espírito. Compreendendo que atitudes, determinadas atitudes, são repugnáveis, compreensíveis pelo contexto social, cultural, econômico, em que esses elementos se desenvolvem. Mas eu preciso olhar de uma outra forma, para que eu possa me dar a oportunidade de fazer um movimento diferente.
esse elemento que aí está do mundo nas mãos, como eu trouxe, enquanto pai, é preciso então entender que nossos filhos são espíritos. Então, é fazer o que há de melhor em nós e entender que, de fato, não tem como fazer o que não tenho. Porque quando o tempo passa, é muito legal assim. A gente fala muito isso em medicina, né? O doente chegou com uma dor nas costas. Aí, 3 semanas depois, chega lá na discussão da enfermaria com isso que quando tem estudantes, né, e médicos aprendizes, e aí a pessoa diz, olha, paciente com anemia, dor nas costas, o raio-x com várias lesões líticas, ou seja, como se o outro estivesse destruído, e aí o outro diz, mieloma múltiplo. É um diagnóstico. Quando está tudo pronto, é fácil. Agora, na hora que ele chegou na emergência, a única coisa que ele tinha era dor nas costas. Quem aqui não tem dor nas costas? Ou seja, é fácil falar do ocorrido depois que tudo já está desencadeado. Agora, no momento que está acontecendo, as suas reações são no automático, que ali vão acontecendo e vão lhe envolvendo. Ah, então vou dizer que deixa tudo por isso mesmo? Não, por isso que é proposta. Olhe-se enquanto espírito para olhar a trajetória do personagem e aprender com ela. Olhe, isso eu não devo estar repetindo. Eu preciso de melhor autocontrole aqui ou ali, e aí você ir se ajustando. Porque é esse elemento que às vezes é necessário. Porque esses espíritos que eu estou dizendo que estão aqui, desencarnados, porque os encarnados aqui não passam por isso. Os desencarnados estão passando por essa dor de ver os filhos envolvidos em aspectos que ele olhando agora lhe traz o sentimento de penúria e estão se culpando. O que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu não fiz? Aonde foi que eu errei? Ou o contrário, eu errei nisso e aí haja colocar peso sobre as costas. Resolve o problema? Não resolve. Não resolve. Então, a ideia é que eu possa entender que os filhos não são meus. Filhos são responsabilidades que recebemos. E buscar para com eles dar o melhor de si. E entender que não são meus, eu sou signatário cuidando deles, é para entender que eu tenho que dar a eles a liberdade de serem eles mesmos. Porque senão, eu quero que a minha pequenininha seja médica. A mãe vai querer que a outra pequenininha seja auditora. Eu vou querer que a minha pequenininha case dessa e daquela forma. A mãe da outra. Essas vidas são minhas? Não. Eu quero que seja dessa forma ou daquela, seja isso ou seja aquilo. Espera aí. A ideia de se perceber como espírito imortal é assumir a responsabilidade de olhar para a vida de uma maneira mais ampla. Bem mais ampla. Porque aí quando dessa forma eu olho, eu vou começar a entender então que esta criaturinha precisa fazer o seu voo. Da liberdade. Quando está adolescente? Não, às vezes desde pequenininho. Porque é aquele que você por demais tolhe, por demais castra, que nessa trajetória de caminhada fica sem condições de poder assumir ou resolver as coisas. Era por sua causa? Não. Era a bagagem que ele já trazia. E aí, um atrai o outro, a fome com a vontade de comer. Eu vejo isso no meu consultório. Chega lá, chega a criatura, o menino dos 17 anos, e aí, doutor, ele trouxe aqui por causa disso. Aí começa a falar tudo. Eu digo, calma. Ele tem boca? Fala? Tem alguma lesão cerebral? Não. Então, conta aí a história. E ela vai contar a história. Então, ele começa a falar a história dele, e você pode complementar. Quando traz o marido, faz a mesma coisa. A criatura que sai, toma cachaça, bebe, arranja paquera, obriga... Mas na hora da consulta, ele fica... doutor, se eu não trouxer, ele não vem.
É o gestor da casa, é quem ajuda. Nessa hora, tem como. Olha, é ele que tem que responder, que tem que dizer, ou seja, dar asas ao que o outro assuma. Ou seja, não viver no egoísmo de querer fazer de si, da sua visão, o que define, o que delimita, o que dá voz para o outro. Não, ele tem voz própria. Assuma a postura de não assumir essa postura egóica e dar a ele. Até para que vocês possam reunir habilidades. Um para uma coisa, outro para outra. Tem situações que a gente vivencia como casal, que a forma de resolver é estourando até. Inicialmente ali, para que a coisa possa começar a andar. Quando eu digo estourando, é ser mais enfático. E outras é quer ser mais brando. Mas veja, quando ela é branda, mas minha mulher é uma banana, rapaz. Ou o contrário, quando ele é o exaltado, mas fulano, rapaz, o pavio é curto. Principalmente quando está naquela época que está mais querendo separar do que reunir, né? Mas veja, se os dois souberem usar as suas habilidades, vão caminhar melhor, sabendo onde andar com uma e com outra. Essa ideia de aprender, então, a dar a liberdade, nós estamos esquecendo de uma coisa: aprender a dar limites. Porque o egoísmo, ele se baseia nisso, a falta de limite. Porque o limite não existe, ou seja, o mundo, aquela imagem do mundo nas mãos, o mundo deve me servir. Mas espera aí, isso é uma vida de relação. Não é uma vida de imposição. Porque por nós criarmos nossos filhos numa vida de imposição, o que nós às vezes cultivamos ferrenhamente é um sentimento significativo chamado inveja. Ele quer ter um bom carro, um bom apartamento, quer tudo aquilo que os pais estão dando, sem fazer o seu esforço. Meu filho, peraí, a fulano tem. A minha pequena, meu pai, eu quero um iPhone 8. O que você quer um iPhone 8? Meu pai é 8 Plus. Eu disse 8 Plus? Não, Plus. Por quê? Porque o coleguinha tem. Começa primeiro a cobiça. E depois a gente começa, quando criamos desse jeito, que o outro não consegue, aí é inveja. Começa a se sentir mal, porque todo mundo tem e eu não tenho. Então, ou seja, o que é que eu estou ensinando? Como é que eu estou educando? Porque veja, para nós percebermos como nós caminhamos dentro desse sentido, eu pego aqui agora e faço o seguinte: vou dizer para vocês que há embaixo da cadeira, quem encontrar um papelzinho vai ganhar um livro. Aí uns 10 aí puxam, tão alegres, felizes, ganharam, né? Aí eu digo, olha, agora o seguinte, olhe no encosto. Quem puxar e tiver o papel vai ganhar o quê? Uma viagem para a Europa. Aqueles que ganharam o livro vão ficar como? Aí depois eu digo, olhe, no pé da cadeira, dê uma olhadinha, porque quem encontrar alguma coisa colada vai ganhar o quê? Uma Ferrari. Os que ganharam a viagem, porque não importa o que eu tenho, importa o que o outro tem mais do que eu. E nós estamos educando os nossos filhos assim. Porque nós continuamos nos educando assim. É melhor ganhar 2 salários mínimos e o resto da equipe ganhar 1,5, do que eu ganhar 5 junto com todo mundo. Nós ainda temos a necessidade de se colocar, de estar num patamar acima do outro. Porque nós cultivamos isso. Então a ideia de amar o próximo como a si mesmo é aprender a olhar, é estar feliz com a felicidade do outro. Porque imagina, se eu educo desta forma fui educado, aí Maria, casada comigo, diz, Nando, olha, você não está dando conta como eu queria. E aí, o negócio acabou aqui, o sentimento está fraco, eu vou cascar fora. Aí eu digo, paciência. Ela diz, olha, e não é com João, é com Joana.
Se eu não estou vivendo essa ideia desse comparativismo, a ideia, e se eu amo, você está bem? Isso vai lhe fazer feliz? Siga. Siga. E vá em frente. E eu vou construir essa vida. E nossos filhos não deixam de ser nossos filhos. Se você está feliz seguindo a sua vida, e eu vou, a partir de agora, então, fazer um recomeço, buscando também estar feliz, o que nossos filhos herdarão? A felicidade de nós dois. Mas quando o que eu vivo é só essa comparação, o que é o que o nosso filho vai viver, nossos filhos vão viver? Esse inferno. Então, a ideia do amar o próximo como a si mesmo, porque se eu me amo, eu vou deixar que ela siga. Mas como? Eu sou menos eficiente do que Joana? Meu Deus, o que é que está faltando? Não é que está faltando. Ninguém é igual, somos semelhantes. E a nossa maior semelhança é sermos singulares. Ah, mas antes eu era o homem da vida dela. Era, mas ela muda. As relações migram, as pessoas evoluem. E hoje, se não deu. Mas veja que essa ideia de poder deixar esta criatura fazer o próprio caminho, você tem que olhar se você se dá o direito de fazer o seu próprio caminho. Porque normalmente você não dá liberdade ao outro, porque você não dá liberdade a você mesmo. Você ainda continua na mesma relação, no mesmo trabalho, no mesmo queixume, com o mesmo time de futebol. Principalmente se for Bahia, né? Quem anda perdendo, se Vitória, quem anda perdendo, um e outro. Ou seja, você vive naquele mesmismo, e esse mesmismo é um mesmismo do personagem. Porque você é espírito imortal. Mas aos 65, quando eu vou começar um projeto agora, se eu viver até os 80, eu tenho 20 anos para desenvolver. E se eu viver só mais um ano, é um ano desenvolvendo. Aí tem um amigo meu que é meu sócio, né? Que ele diz assim, ele diz que eu sou metafísico, né? Porque essa história de ver espírito, ouvir espírito, não dizer que eu sou maluco, sou metafísico. E aí ele diz assim, e se nada disso existir? Aí às vezes o que é que eu respondo? A primeira resposta foi para mim, é para mim mesmo, né? Se nada disso existir, feliz vivi até o último dia que aqui estive. E se tudo isso existe, eu só vou descobrir que não tem fim. E continuarei acordado, tão feliz como aqui estou. E isso me basta. Isso me basta. Então, ao olhar, é preciso entender porque a jornada é sua. Comece perdoando os que se foram nos seus papéis, porque agora, tirando um ou outro aqui que é pequenininho, vocês são pais e mães de si mesmos. Ah, mas eu sou assim tímido porque minha mãe me castrava. Você, meu filho, é herdeiro de você mesmo. Você viveu anteriormente. As suas experiências, as habilidades que você adquiriu, transcreve esse homem, essa mulher que você é hoje. E você, por afinidade, se atraíram. Você despertou para isso, faça a diferença agora. Mas veja como é cômodo culpar o outro. Se lembra aquela comparação que eu falei? Brincando na condição como casal? É a mesma. Porque em vez de olhar, e o que foi em mim que não estava legal? Porque normalmente não é assim que a gente olha. Ah, isso daí? Isso é um despautério, é uma mulher vulgar, estava querendo andar com outra. Porque assim a gente desqualifica o outro para não olhar para si mesmo. O olhar deve ser como... E o que é que está rolando comigo? Mas Joana, onde é que eu fui incompetente? Não é isso. Isso apenas é discriminação. O olhar é, nossa relação foi se desgastando como? Porque nunca é só um lado. E aí então eu começo a olhar e perceber isso. E quando eu digo de relação, eu estou falando homem e mulher, mas eu e minha filha. Porque às vezes chega um ponto onde é impossível conviver. E o ato de amor é dar liberdade ao outro de fazer a vida dele. E aí, o que foi que ocorreu? Eu preciso olhar para isso. Para me culpar, se eu fizesse uma cirurgia de transformação, ela ficava comigo. Não é isso. O que foi acontecendo na relação? Momentos onde talvez eu passava o dia, só chegava em casa já no final da noite.
Ah, então a culpa é minha? Não, a relação se permitiu essas adaptações que foram salutares até um momento e passaram a ser patológicas, danosas a partir de outro. E eu não estava desperto. Se eu olho assim, eu começo agora uma relação com uma outra pessoa e eu aprendi a tendência a isso ocorrer menos. É essa a proposta, que nós, enquanto pais, precisamos aprender a fazer isso no lidar com os filhos, para dar a eles o voo da liberdade e entender que essa liberdade, quando nós damos a nós mesmos, nós também damos a eles. Eles não são projetinhos nossos. Assim como nós, somos ainda espíritos livres, podendo construir, fazer e ir além. E aí então nós começamos a perceber que os horizontes são os mais diversos possíveis. Você é quem dita o seu horizonte. Você é quem dita o seu horizonte. E aí, a partir da compreensão disso, dá para perceber que teia você está construindo na sua vida. E aí, olhe, a minha relação está meio para baixo. Eu já não tenho mais gás com fulano, seja ele, ela ou como for. E aí você então olha como é a sua teia. Eu me queixo do meu parceiro, dos meus filhos, do meu trabalho, me queixo do centro porque eu não consigo parar na porta. Eu só tenho queixas. Então como é que está a tua teia de atitudes, ações, comportamentos? Porque é essa teia que vai constituir as pessoas que se aproximam de você. Nós nos aproximamos por padrões vibratórios e nos vinculamos a partir deles. E aí então, quando assim olhamos, vamos começando a aprender a nos dar a liberdade desse voo. Se desatrelar do culpar o outro, desse modelo comparativo que eu não me imponho a necessidade de ir além de mim mesmo. Ou seja, me superar. Eu estou sempre me olhando em comparação com o outro e nunca em comparação comigo mesmo. Então eu não consigo enxergar os pequenos passos que dei e fico sempre chorando pelos passos que não dei. E aí nós precisamos então olhar para perceber que essa imagem é real. Tem um homem ali, de frente para o sol, dando a mão para o outro. Quem é esse? Você. Só você pode ajudar você a sair da onde está. Por isso, que sendo pai ou mãe, você não pode fazer por ele o que ele mesmo ou ela mesmo não queira fazer consigo. E a proposta que a gente pergunta então qual é o meu papel? Está de costas para tudo isso? Não. O meu papel simplesmente é perceber o que é que eu quero doar e entender que essa doação se faz nas relações. Coloquei a família porque é o núcleo social inicial, mas todas elas que você construa, que daí para cima, nós vamos entender que eu possa dizer que eu me faço instrumento de vossa paz. Havendo ódio, leve eu amor. Ofensa, leve eu perdão. Discórdia, leve eu união. Dúvida, que eu leve a fé. Se houver erro, eu levo a verdade. Se houver desespero, eu levo a esperança. Se houver tristeza, eu levo a alegria. Se houver trevas, que eu leve a luz. Agora, como? Se libertando. Se desconecte de se reconhecer como o personagem. Você é esse espírito imortal que já viveu vários papéis. E a partir daí, então, você não está de costas, mas está apenas olhando para a sua vida e dizendo: ó mestre, que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Já entendi que é dando que se recebe, perdoando eu sou perdoado, e morrendo eu vivo para a vida eterna. E dessa forma, então, eu começo a olhar para esta família e ver que aí está o significado da doação, do amar o próximo como a si mesmo, porque eu começo a ver que eu e o outro fazemos parte de um conjunto comum. E é esse o convite ao paterno. Vamos acolher esse paterno no sentido de ver que, sem limites, nos perdemos. E justamente a ideia é que o encontro com esse espírito mortal se faça no assumir a sua paternidade para com você mesmo. Veja que normas e limites você está se impondo. Veja onde você pode flexibilizar. Veja onde você agora pode integrar elementos de acolhimento. E aí você possa perceber que esse espírito que se faz em você
vivendo cada vez experiências novas, não é nenhuma coisa nem outra, um masculino, um feminino, mas é um espírito que não tem sexo, porque sexo é apenas tarjeta do corpo físico. E aí você possa entender que a ideia é permitir que essa criança divina que há em você ganhe vida. Então, tenha força, determinação, tenha perseverança. E aí você conseguirá entender que o tema de hoje, amar o próximo como a si mesmo, o egoísmo, é justamente aprendendo a valorizar as relações, se ver enquanto espírito, tirar o olhar do umbigo e ver a coletividade em que você vive e se reconhecer como alguém que interage e é capaz de transformar o meio, é a mensagem do Evangelho. Ou seja, só podemos transformar a vida a partir da transformação que fazemos em nós mesmos.